Vos abençoe grandiosamente. O Pai está a trabalhar. O Filho está a trabalhar. Eu também estou a trabalhar. Estamos trabalhando. Amém. Muito comprido te é o caminho. Não desista do caminho, não. Uma eternidade está diante de ti. Depende de você. Ou você vai descer para a eternidade da condenação, ou você vai subir para a eternidade da vida. Isso está no teu poder. Depois que o sangue foi vertido em Golgota, então os humanos podem escolher o que eles, onde querem viver eternamente. A única coisa que Deus faz é aconselhar os humanos a escolherem a vida, também ajudando eles, aqueles que escolheram, claro. Vamos falar um pouco a respeito das coisas que, aonde as coisas que estão a acontecer agora e por quê. No fundo, vamos fazer lembranças, vos fazer lembrar daquilo que vocês sabem, que vocês me ouviram, talvez para uns nunca ouviram, mas vamos falar da história, não da Stene, da história recente dos últimos anos, da caminhada do homem no tocante às profecias, palavras que foram ditas, e como estão a se cumprir, e como a Terra se encontra. Você sabe muito bem o que disse o profeta, parece que é Amós, né? Eu acho que é Amós. E diz assim, mesmo ele, Amós fala, ah, glória a Deus nas alturas. Calma. Amós 3, tenho certeza disso. Diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramiria o leão no bosque sem que tenha presa? 2, 3, aliás, 3, 3, né? Levantará o leãozinho no cove a sua voz sem nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra sem não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Ou então se tocaria a buzina na cidade e o povo não estremeceria? Sucederia qualquer mal na cidade e o Senhor não teria feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não vai temer? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Farei ouvir nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Entesouraram, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, assim diz o Senhor: o inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados.
Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouvi, protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ok? No livro de Amós, capítulo 3, está a mostrar a repetição dos factos como que nós estamos a viver agora. Ok? Dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. E eles não andam com Deus. E não podem estar de acordo com Deus, nem Deus estar de acordo com eles. Por isso, o leão está a bramir no bosque, porque tem presas no bosque. O leão não bramiria sem presa. Isto há motivo, há causa. Qual é a causa? Que Satanás encontrou para tocar nas pessoas. É o pecado. Vocês bem sabem que o salário do pecado é a morte. E alguém vai dizer, mas o pecado sempre existiu, mas as coisas que estão a acontecer com muita violência, rapidez, intrepidez, repetição, isso o quê? Essas coisas sempre existiram. Bem falaste que agora com mais amplitude, sei lá. Mas vocês não ouviram o que eu falei ontem? Que o tempo está no fim? Vocês não ouviram que chegou o fim do reino de Satanás na Terra? Vocês não ouviram que eu falei que aquilo que vocês ouviram falar nos filmes, nas anedotas e histórias e não sei o que, a palavra fim do mundo, agora chegou o fim do mundo. Eu ontem falei a respeito, ou então poderia dividir o fim do mundo em duas fases. Primeiro, o fim do mundo como sistema, e depois o fim do mundo como fim do mundo cósmico. Eu falei isso ontem. O cósmico é a natureza, é a terra e tudo que nele há, os mares e tudo que nele há, os céus e tudo que nele há. Esse é o mundo cósmico. Mas nesse mundo cósmico também existe o mundo como sistema. Jesus especificou esses dois mundos na oração aos seus discípulos. Ele disse, Pai, não te rogo que lhes tire do mundo, mas eles não são do mundo. Ok? Não os tire do mundo. Qual mundo? Cósmico. Mas eles não são do mundo. Qual mundo? O sistema, as leis, as regras, cultura, tradição, modo de vida das pessoas, que foi estabelecido por Satanás. Eu até fui um bocado além da matéria, voltamos para trás e eu disse que antes que Adão caísse, juntamente com a sua esposa, ou então a Eva, juntamente com o seu marido, temos que começar quem começou a cair. Não existia esse sistema. Existia o cósmico, mas o sistema não. Quem criou o cósmico é Deus, mas o sistema não foi Deus que criou. O sistema diabólico, mundano, caído, quem criou foi o diabo. Antes da queda não existia o sistema diabólico, ou então o reino do diabo. Só existia o cósmico e o reino, ou então o sistema de Deus. Porque Deus reinava sobre o homem. E quando Deus reina sobre o homem, e também Deus reina sobre tudo que está sob sujeição do homem. Porque todas as coisas foram entregues ao homem para que todas as coisas se sujeitassem ao homem. Então Adão fosse o Senhor de toda a criação. Mas desde o dia que Adão se vendeu no pecado, então não somente ele se tornou escravo, também tudo que era sujeito a ele se tornou escravo. Paulo
fala dessa escravidão, criação que está com dores de parto, gemendo, porque ela está sujeita à servidão do pecado. Não por causa daquele que a criou, Deus criou a criação, mas sim por causa daquele a quem Deus a sujeitou, Adão. Então, Adão e os seus filhos e toda a criação se tornou escrava. Escrava de quem? Daquele que o venceu. Aquele a quem for vencido se torna servo daquele que o venceu. Quem venceu Adão foi o diabo, a serpente antiga, e assim o diabo se tornou senhor e Adão escravo. Por isso, desde aquele dia começou a reinar a morte, por causa do pecado. E a morte reinou até Moisés. Depois de Moisés veio Jesus, que venceu a morte para que os homens pudessem escapar da morte. Mas, infelizmente, porque eles amam suas vidas e a glória dos homens, então a morte continua a reinar para muitos. Por isso, quem nascer de novo, a morte já não terá poder sobre ele. Por que a morte não tem poder sobre os novos nascidos? Porque foram perdoados. E não somente foram perdoados, e andarão na justiça. Onde tem pecado, a morte reina. Então, desde aquele dia, Satanás implementou o seu reino e criou fundamentos e barricadas, tudo sob sujeição dele. Onde aparece o reino das trevas, o reino do diabo. E quando os homens se multiplicaram, então Satanás repartiu o seu reino com os humanos. Ou então colocou os humanos no seu reino para que servissem no seu reino. E assim deu autoridade a pessoas como presidentes, reis, governos, juízes, todos esses aí. Os sobas, régulos, recrutou homens para servir ao seu exército e os levou a conhecer o mundo espiritual do mal, que nós chamamos de feitiço, e se tornaram como se tornou a Eva, que já poderia ver. Há muitos anos falei que a primeira feiticeira foi a Eva, por quanto desejou ter visão aberta, porque foi enganado e a visão se abriu, mas nunca se tornou Deus. Então o diabo lhe enganou e a Eva enganou seu marido. E assim, esse mesmo diabo continua a enganar muitos que vão aceitando as suas mentiras, que aparentemente bacanas, com promessas fabulosas, propostas. Uns até recebem essas coisas, mas terminam na dibinza, como diz aqui na linguagem angolana, na ruína, na desgraça, e se tornarão cadáveres, ou então renovos abomináveis, eternamente, na condenação eterna. Então, saiba que o reino de Satanás começou aí. Enquanto os homens foram se multiplicando, também o pecado foi se multiplicando. Enquanto o pecado foi se multiplicando, também as fortalezas de Satanás foram se fortalecendo. Ok? E o diabo foi inventando invenções até os nossos dias. Quando Jesus morreu na cruz, ele venceu o inferno. E por que não venceu o abismo? Venceu a morte e venceu o inferno. Salvação. Porque os humanos não são presos no abismo. O abismo não tem nada a ver com os humanos. Ele não veio para destruir o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Então ele tinha que vencer o problema do mundo, que é o pecado. E as consequências do pecado, que é a morte e o inferno. Ok? Quando Jesus falou, eu venci o mundo, está a falar o pecado. E quem venceu o mundo depois foi vencer a morte. E quem venceu a morte foi vencer o inferno. Ouviu? A sequência é muito forte que você está ouvindo. Venceu o mundo,
venceu a morte, venceu o inferno. Foi suficiente para salvar a humanidade. Não precisava o abismo, por enquanto, claro. E essa missão foi deixada ao homem de Kitsung, de Makokola. Eu não sou homem de Kitsung, na verdade. Sou de homem de Makokola. Kitsung é uma mata, é um deserto. Foi deixado para o homem de Makokola para vir completar o que foi deixado, ou que não foi completado. Não havia necessidade de sujeitar o abismo na redenção, porque a redenção foi para os humanos, e não para os anjos caídos. Não que hoje o homem, ao sujeitar o abismo, haverá salvação aos anjos e espíritos, não. Estou a falar espíritos evoluídos, que são anjos, né? Os espíritos não evoluídos também são da dimensão do inferno. Por isso, todos os espíritos que são condenados, se não são lançados no abismo, não, são no inferno. Agora, anjos é que são bons no abismo. Agora, você vê que não é para a salvação dos anjos caídos, não. É para a condenação dos anjos caídos. Porque quando Jesus derrotou-os, vencendo a morte, o inferno e também o mundo, ele deixou tudo intacto. Deixou o mundo de pé, deixou a morte de pé e deixou o inferno não com as portas escancaradas, não, com as portas abertas, sempre a tragar os pecadores e a morte sempre a matar os pecadores e o pecado a reinar no meio dos pecadores e a morte também. Então, havia um tempo determinado. O Pai determinou um tempo que isso tudo ia terminar. Então, esse tempo que já está a chegar no fim. Estão a entender? Por que é que tudo se multiplica? Sabendo Satanás que o tempo está no fim, então ele está a levar as pessoas. Ele sabe que aquele que morreu em pecado não vai entrar no céu. Não somente por causa do tempo do fim, e por causa também do que nós estamos para receber. Ou então vocês, eu vos trouxe o reino, e o reino está em crescimento. E é preciso que cresça, como disse João. Importa que cresça o reino. E o reino vai crescer para que as pessoas possam se salvar. A luz vai aumentar para que a luz possa ser vista por todos os povos da terra. Então, o diabo, sabendo que isso vai acontecer, mesmo colocando barricadas e obstáculos e barreiras para impedir isso, o diabo sabe que isso vai acontecer. Até então, talvez duvidou que não aconteceria. Depois dos 20 anos, sabe que está tudo consumado. O inferno foi subjugado. O que você esperava? Automaticamente vem a vingança. Sabe que a salvação, a mesa, a comida está quase para ficar pronta. Ou então o jantar, né? Mas o almoço já está. O matabicho também. Poucos foram à mesa para matabichar, por causa também do tamanho ou da amplitude da luz. Poucos também virão para o almoço, por causa da amplitude da luz. Mas milhões e milhões virão para o jantar. Então, antes que chegue esse dia, ele está a os levar. Está a entender? E o próprio Deus também está a deixar, está a permitir por causa dos seus pecados. É o julgamento, é o juízo. Por isso, quando estive no monte, eu vos falei disso. Eu vos disse que todo avivamento é precedido de grandes catástrofes. Eu disse que quando vai haver um grande avivamento, antes vai haver grandes catástrofes. Por quê? Porque nenhum avivamento vem, se manifesta, sem guerra. Avivamento com revolução. E a guerra não come capinão. A guerra come homens. Então, onde há guerra, há mortes. Por isso é o resultado da guerra. São as consequências da guerra. A guerra da libertação. A guerra para estabelecer a casa de Deus no cume dos montes. A guerra para trazer o brilho do sol na sua plenitude. E assim
Na caminhada em direção ao cume da montanha, então a morte está a levar as pessoas. Tem muitas catástrofes, tem muita violência na Terra. O diabo está se a apressar a levar as pessoas e o mesmo Deus está a limpar a sua era e o mesmo Deus está a juntar o trigo nos celeiros e o mesmo Deus também está a queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Entenderam? Só que Deus ainda continua a trabalhar com a sua misericórdia e graça, porque estamos no tempo da graça. Até o juízo dele é o amor para a humanidade. Como assim Deus furioso a matar, a destruir cidades, que é o amor? Claro. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma exortação, ou uma repreensão para aquele povo, para que eles possam correr e entrar no reino. O que está acontecendo no mundo é chicote de Deus, para ver se, enquanto outros morrem, os outros possam escapar da ira de Deus. Então, é o amor. Por isso, muitos se salvarão. Não pense que Deus não vai pescar com o machado na mão. Não. Ele não pesca com o machado. Outra mão tem o machado e outra mão tem o quê? Tem a foice. Ok? Por isso, muitos vão se juntar a Estene, que é o reino de Deus hoje, para serem salvos por causa do medo, do terror. Muitos vão dar crédito por causa disso. Hum. Esse é o trabalhar inteligente de Deus. Mas, infelizmente, muitos vão tomar banho mais cedo. Quem morreu nos seus pecados não tem chance, não. Infelizmente. E esses serão os mais atormentados, os do tempo do fim. Sim. Viram Elias? Ninguém vai dizer que não viu. Não está aí nas redes sociais. A rede social não está em todas as nações. Está aí a congolesa, sem entender, mas veio. Ouviu? Veio. E eles não vêm por quê? Ah, congolesa não entende, mas acompanha as lives. Então não haverá desculpa. Aliás, Deus não tem o culpado por inocente, né? A única coisa que ele faz é que o inocente, mesmo não sendo culpado, vai lhe açoitar com poucos açoites. Ok? Não digo inocente, porque não deixa de ser inocente. O que não ouviu, que não soube, mas que é culpado. Onde tem culpa já não tem inocência. Ok? Com poucos açoites. Mas esses aqui não será com poucos, não. Com muitos açoites. Foram negligentes. Pior ainda quem entrar na STN e não ir para o céu. Pior quem já me ouviu uma vez e não foi para o céu. Pior quem cruzou o caminho do homem e não permaneceu. Era melhor não tivesse nascido. E era melhor não tivesse cruzado o homem do que cruzar o homem e ir para o inferno. Condenação terrível, bruta. Por isso eu vim para restaurar todas as coisas. O tempo está no fim. O fim desse sistema já está à vista. E depois, 1000 anos para acabar com o mundo cósmico. E Deus criar tudo novo. Por isso vocês viram que se porventura o Senhor Jeová faria alguma coisa sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. E eu fui vos avisando. Falei da crise de Angola, falei da violência, das guerras, fome, pestes antes do coronavírus, falei das mortes, falei, falei das árvores infrutíferas, até nos altares seriam cortadas, dos falsos profetas, falei da falência das igrejas, a prosperidade da STN, a exaltação do homem e da igreja.
Falei da proteção que vai acontecer àqueles que crerem na nossa pregação, como Deus vai lhes livrar. Chegamos até ao recado que o Senhor deu ao anjo. Não é comum o anjo trazer recado pela primeira vez. O anjo trazer recado para mim. Eu vos avisei. Desde o monte que eu falo, eu sempre aparecia e dizia: Eu vi, eu vi. Eu até já esqueci dessas mensagens todas. Vocês que me fazem lembrar. Os áudios nos grupos do WhatsApp, quando estávamos confinados por causa da pandemia, eu sempre exortava, advertia, avisava que o mundo, onde é que veio esse não digo decreto, mas esse slogan, é um slogan antigo, que o mundo nunca mais será o mesmo, desde o monte. Quando eu falei, estavam a rir. Acharam que eu era um aventureiro, o mundo estava em paz, o mundo estava bem. E agora? Por isso também veio um outro slogan. E agora? Eu estava a cobrar. Então, mãe, você que me ouve, lembra-te que o anjo me falou. Diz a eles para não tirar os olhos de Jesus, para continuar a segurar a Jesus, firme a Jesus, porque o Senhor vai os livrar das desgraças. Ah? Ouviram? É a restauração, pá. O que vocês esperavam? Nenhuma libertação é sem guerra e nenhuma libertação é sem preço. Eu respondi isso a uma pessoa que me falou que viu o meu irmão a chorar e tal. Primeira reunião, segunda reunião, depois entender as pessoas, se ele estava a lagrimar. Eu falei, ele é um emocionado, sentimentalista. Conheço o meu irmão primo, ele chora tão. Eu disse assim, a pena de Pedro, pô. Possivelmente ele deve estar aí, eu acho que não deve estar. A pena de Pedro, por favor, tenha pena de ti mesmo, que não te acontece isso. Ele é catar, ele queria que eu parasse para conversar com ele. Mas ele é mesmo assim, é sentimentalista. Então, eu respeitei a pessoa que ele viu e disse que ele também foi lá, parece que começaram a chorar juntos, como ele também lagrimou a ver o homem a chorar. Eu falei, esta é a minha vocação, ok? Como assim tua vocação? Sim, eu sou o bode emissário. Eu sou o bode emissário. O que que vocês esperavam a um bode emissário? Hum? Eu tenho esta vocação. Como disse Paulo, não fui rebelde à visão celestial, ok? Eu tenho que cumprir a minha missão. Eu tenho que sofrer. Hum? Vocês estão a entender? Vocês estão a entender? Digam glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Filho de Deus. O que é que você ouviu falar a respeito do bode emissário? Representava quem? Até então, muitos de vocês foram teólogos, pastores. Quando vos falaram do bode emissário, vos falaram que era quem? Que era Satanás, né? É? Cada um conta a sua versão. Que esse era o diabo. Hum? Gilvanete, já ouviste que eras quem? Ainda bem que você és humilde. A outra orgulhosa, falei que ela já era teóloga. Você não imagina a mensagem que ele me havia mandado. Só que não falamos tudo, né? Agora que estamos, em condições de falar, falamos. Sabia disso? Quem se lembra daquele dia? Eu lhe fiz uma pergunta desse. Foste teóloga. Quem se lembra? Ih! Helena White disse que era o diabo. O que é que você esperava de uma serva de Satanás? Hum?
Tinha mesmo que confundir as pessoas. Ah, entenderam? Conceição Fátima disse nunca ouvi. Eu vi que o bode emissário levava os pecados do povo. Oh, esse acertou, meu. Adventismo? Ah, isso aqui nem vale a pena até. Você não se quer. Ah, glórias ao Rei Jesus. Então, saibam disso que vocês estão a viver o tempo em que, aleluia. Então, eu falei nessa irmã, eu sou bode emissário, tá? Fui enviado para ser solto. Então, fui solto para se encontrar com Azazel. Azazel. Aqueles que disseram que o bode emissário era o diabo é o Azazel. O Azazel. E lá na da maçonaria é o bode da maçonaria. Com certeza, eles acertaram. É demônio, é diabo. Quando o bode emissário vai se encontrar, vai ao Azazel é para a guerra. Essa é a última batalha entre a mulher e Satanás. Ok? E não está se falando dessa guerra aqui do Apocalipse 12, não. No Apocalipse 12, Satanás não choca com a mulher. São as suas sete cabeças. Esses são os sete montes, os 10 chifres que chocam com a mulher. Ok? Mas ele terá que chocar com ele. Essas são as suas forças. Coisas que custaram. Vão cair. E depois que já não tiver mais força para usar, ou então depois da mulher sujeitar todos os níveis espirituais, onde estão as suas forças, só restará ele. O que vai restar ou ele fugir, o que vai lhe livrar só é o seu espaço, sua corrida. E não que ele vai correr mais que a mulher. No tempo determinado, vai haver choque entre o bode emissário e o Azazel. Diz Deus que Arão tinha que tomar 2 bodes. E os 2 bodes eram semelhantes. E o primeiro bode, aliás, ele lançava sorte sobre os 2 bodes. A sorte que caía para o bode que é para a expiação do pecado, que era para o Senhor, ouviu? Bode para o Senhor. É muito forte, pá. Hum? Eu acho que temos que ter uma outra mensagem para falar desse assunto aqui. Em outra oportunidade falaríamos disso. Mas que essa é minha vocação. Esse bode anda no deserto, não o bode do Senhor, para o Senhor, que seria executado, degolado, para expiar o pecado do povo. Mas um também faz o trabalho da expiação. A diferença é que o primeiro faz o trabalho da expiação derramando sua vida, sangue. O segundo, através do sofrimento. Isto é, pela intercessão no seu corpo, carregando o resto das aflições de Cristo no seu corpo durante muitos anos. Então ele também carrega a impiedade. Um carrega a impiedade morrendo e outro carrega a impiedade intercedendo. Está a entender?
Então, quando as pessoas vêm para se me sentir pena, é normal. Não é que eu estou a dizer que as pessoas, quando sentem isso, sejam tão mais. São humanos, é normal. Como falou a outra aí, Alice. É normal. Entende-se? Mas, porém, eu não vou na conversa. Jesus também não foi na conversa, tu ganha. Ah, digo amém. 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 Por isso, sofrer o homem faz parte da sua missão. Eu não vou na conversa, mais ou menos como para sentir pena de mim mesmo. Eu estou a carregar pela intercessão o mundo todo. Eu não vou cantar como cantor Ludmilla, não. Eu não posso carregar o mundo nas costas. Eu não sou uma máquina de erros e acertos. Eu sou gente. Depende da graça de Deus. Já carregou nossos pecados. Eu sou livre, curado. Parará. Amém. Então, saibam disso, tá? Os dois bodes foram simbólicos. Um já morreu na cruz. Este é Manuel, que prometeu que viria outro para vir vos consolar. Consolação com muita dor. Aleluia. Amém. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, viu? Pela mão de um homem designado para isso. Colocou as mãos sobre o bode, confessou as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões. Por que ele colocou as mãos? Transferência. Transferência das transgressões dos filhos de Israel, que era o povo simbólico da igreja. Hoje, claro, igreja. Então os pecados passaram, o sofrimento, as dores, pela intercessão. E aí Arão tinha orado. E foi solto. Vocês querem saber quando é que o homem foi solto? Hã? Primeiro estava preso, estava amarrado, estava só à espera o tempo para que fosse solto. Em 2016, ele foi solto. 40 anos caminhará no deserto a correr, sem parar, e atropelar tudo no seu caminho, a gemer. Estou a falar a transferência em 2016. Solto para o deserto. Por isso que seguiu depois, o homem partiu para as matas. O homem soltou a pata selvagem e a pata voltou para o seu habitat. E uma voz soou. Seriam 12 anos de cadeia. E o homem foi para as matas. E foi acompanhado com uma menina. Esteve com uma menina, uma coisa nova, né? Pela primeira vez. E a menina foi a protegida dele. O
o homem voltou na cidade. E o homem queria que fosse preso. E o homem ninguém lhe prendeu. E o homem se prendeu ele próprio. Se encarcerou na cadeia. Pá, pá. Fica aqui, estás preso. Por quanto você obedeceu, soltaste a pata, então agora se prende você próprio. Serias preso. Os santos te deixariam na cadeia. Sim, quando começou o jejum, começaram as dores do deserto. Então, o homem sofrer, sofre com prazer. Meu prazer é sofrer, meu prazer é chorar na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, meu prazer está nos atos do Senhor. Meu prazer viver na casa de Deus, onde flui o amor. Então vocês permanecem firmes. O mundo está a gemer. Sim, não há restauração sem dores, sem gemidos. Pois ele disse que ele intercederia por vós com gemidos inexprimíveis. Não entenderam nada, né? Meu prazer é te louvar, meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém? Em espírito, em verdade. Diga, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Em espírito, em verdade. Te adoramos. Oh, te adoramos. Rei do Rei e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, oh Rei dos Reis. Pois eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Amém. Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade.
Você que está doente. Você que está a interceder por um doente. Também pense nessa pessoa. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Sejam todos curados que estão doentes. As enfermidades já foram carregadas no Calvário. Há 2000 anos, pelo sangue que foi vertido em Golgota. Então receba a cura. Você que não tem paz, receba a paz. Você que está a interceder por alguém que está doente, esse alguém seja curado. Por uma causa, esta causa seja atendida não somente na tua vida, mas na vida daquela pessoa que você está a interceder. Pai, responda à oração dos teus. Responda à oração dos teus filhos. Transforma vidas, liberta, cura, salva. Demônios, sai. Em nome de Jesus Cristo. Sejam todos curados. Sejam todos libertos. Sejam todos restaurados. Pelo sangue de Jesus Cristo. Você que estava sentindo dor, procura dor agora aí. Já era. E você que tem azeite aí, já está consagrado também. No nome poderoso de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sejam todos curados, abençoados, libertos, transformados, salvos pelo sangue do Filho de Deus. Diga-me, estás a orar por uma causa? Receba essa causa, receba a resposta, receba, não importa em que parte da tua área, no nome poderoso de Jesus Cristo, e Ele nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Digo amém. Liga para a pessoa que você intercedeu. Liga, manda o teu testemunho.